Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, reunidos em Seu nome, mais uma vez, queremos agradecer pela vida, agradecendo a Mestre Jesus, porque está sempre conosco, nos auxiliando. E assim, nesta noite, vamos aprender com o Evangelho, com Joana de Ângeles, e vos pedimos, Senhor, nesta noite, que sempre, nosso coração esteja aberto aos seus ensinamentos pelas palavras doces de nosso querido Mestre Jesus. Que possamos ser alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E boa noite, vamos cumprimentando a vocês que já estão conosco, nosso boa noite. Boa noite então para o Barros Maurício, Alzira Crepaldi, Bárbara Santana Nery, Sandra Oliveira Vitor, que já estão conosco, Maria Aparecida Oliveira, nosso boa noite, Maria. Pois é, amigos, iniciando uma nova semana, com a graça de Deus. Esperamos que esteja tudo bem com vocês, saúde, família, trabalho, tudo, enfim, que vai moldando os nossos dias, né? Nossa boa noite aí também para o Carlos Santana, que chega aí para a gente. E olha, meus queridos amigos, nós temos hoje capítulo, que nós estamos vendo. Vamos aqui achar, olha aqui. É no capítulo 8, Bem-aventurados que têm o coração puro, nós vamos ver hoje verdadeira pureza, mãos não lavadas. Pois é. Então, aqui neste evangelho de hoje, nós vamos ver a tradição judaica das mãos, de lavar as mãos, e que na realidade Jesus colocou quando foi confrontado com esta característica que eles tinham. E nós temos também Joana de Ângeles aqui, que no capítulo 41 do livro Rumos Libertadores vai falar sobre o desalento. Desalento, Aquela que perdemos a vontade, estamos desalentados. Vamos ver o que ela nos fala hoje então, trazendo para nós as suas orientações, esclarecimentos a respeito desse tema. Tema que é importante para todos nós, claro, Então, olha aqui, também, olha aí, nós vamos cumprimentando o Roberto Messner também, já deixando aí o seu boa noite, esperamos que esteja aí tudo bem com todos vocês. Pois é, amigos, vamos ver então o que nos fala o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje traz então para nós a verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então temos aqui o item 8, que é o Evangelho, então, de São Marcos, e que nos fala o seguinte. Então, os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhe disseram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Mas Jesus lhe respondeu: por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E esse outro, que aquele que disser palavras injuriosas a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros vos dizei: quem tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faço a Deus os é útil, satisfaz a lei. Ainda que depois disso, não honre nem assista seu pai ou sua mãe, e assim tornastes útil o mandamento de Deus por vossa tradição. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e é em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, ele lhe disse: escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas é o que sai da boca do homem que o enlameia. O que sai da boca parte do coração,
e ao que torna o homem impuro. Porque é do coração que partem os maus pensamentos. Os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro. Mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna um homem impuro. Então seus discípulos, se aproximando dele, lhe disseram: sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, disso se escandalizaram? Mas ele lhes respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz um outro, ambos caem no fosso. É o que está aqui em seu São Mateus. Pois é, meus queridos amigos, e o Evangelho então nos fala o seguinte: os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem às práticas dos regulamentos estabelecidos pelos homens e dos quais os observadores rígidos faziam casos de consciência. O fundo muito simples acabaram por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar seu coração, os homens se iludiram e se acreditaram quites para com Deus, porque se conformavam com essas práticas, permanecendo como eram, porque se lhes ensinava que Deus não pedia mais do que isso. Foi por isso que o profeta disse: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser colocada em segundo plano, o que fez muitos cristãos crerem, a exemplo dos antigos judeus, sua salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. Foi a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus fez alusão quando disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. Aquela sobre a qual se crê poder se apoiar para fazer o mal é ou falsa ou falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas aquelas em que a forma se impõe sobre o fundo. A crença na eficiência dos sinais exteriores é nula, se não se impede que se cometam homicídios, adultérios, espoliações, de dizer calúnias e de fazer mal ao seu próximo, em que quer que seja. Ela faz supersticiosos, hipócritas ou fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta, pois, ter as aparências da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração. É o que nos fala o Evangelho. Pois é, vamos cumprimentando, aproveitando, também Carlos Eduardo Aragão, também a Toninha Pericinoto, que está conosco, Ivana Santa Rosa também, como sempre, aqui conosco, Sônia Martins, Edilmão, nosso prezado Edmar, José Bueno, também aqui conosco. Vamos ver, dando uma corridinha. Pois é o Evangelho nosso de hoje, que fala sobre mãos não lavadas. Então, na realidade, o que o Evangelho traz para nós hoje? Traz para nós sobre aquilo o que realmente importa, dentro daquilo que todos nós conhecemos, das instruções evangélicas. É como se diz, e várias vezes foi citado ali, hoje
ou de uma maneira geral, mais se preocupam com a forma do que o fundo. Quando, por exemplo, nosso objetivo maior é chegarmos à nossa plenitude espiritual. Todos nós sabemos disso. É chegarmos até onde Jesus chegou. Não vai ser pelos próximos milênios, acredito, mas vai chegar a acontecer para todos nós. Mas para isso é preciso trabalho, é preciso perseverar naquilo que nosso próprio querido Mestre nos trouxe. Então, o fundo de tudo aquilo que nós desejamos realizar para chegarmos à plenitude espiritual é a palavra que Ele nos trouxe. É lutarmos pelos nossos bons princípios, elevarmos nossas virtudes, sermos absolutamente cordiais em relação um ao outro, tanto que o segundo mandamento que Ele disse é amar o próximo como a ti mesmo. Então, hoje em dia, a gente vê essa preocupação dentro de tantas e tantas doutrinas como existem por aí. É mais importante a forma do que o princípio, do que o fundo. É como se nós tivéssemos uma linha reta, aquela luz que nós procuramos buscar, que nós procurando chegar lá e exteriorizarmos nossa própria luz. É esse caminho que Jesus nos deu. Mas nós vamos nos deixando levar por isso, por aquilo, aí vamos fazendo desvios, porque tem uma paisagem que é bonita ali, olha, tem ali uma visão bonita, ali tem um banquete naquele lado ali hoje, olha aquele ali, tem umas roupas, olha, tem. E nós vamos então deixando um pouco de lado o nosso grande objetivo para irmos dando maior importância às coisas, né? Então nós temos hoje, vamos dizer assim, em grande parte como dizer, né, cultos ou louvação a Deus, que são verdadeiros shows espetaculares, etc, etc, etc. Eu não nego, cada um tem o direito de fazer aquilo que desejar fazer. Claro, é óbvio, eu tenho o livre-arbítrio exatamente para isso, para nós fazermos o que desejarmos, mas nós sempre precisamos pensar, né? Eu posso fazer o que eu quiser? Posso, mas convém, qual que é a finalidade? O que eu vou realmente ganhar se nós que estamos aqui falando em questões espirituais? Nosso assunto é questão espiritual, não é questão do mundo em si. Claro, vivemos aqui, estamos sujeitos a todas essas interferências no nosso dia a dia, mas nós temos que ter a qualidade moral para escolhermos esse melhor caminho. Então, suntuosidade, aquelas coisas lindas, maravilhosas, você enche os olhos, né? Mas não adianta muito, se chegar lá, você faz tanta coisa que sai de lá e continua do mesmo jeito. Então, é preciso que as orientações que Jesus nos trouxe sejam levadas em consideração por todos nós, né? Hoje à tarde, eu estava vendo aqui, vasculhando o Facebook, né? E veio lá, aqui uma notícia do jornal, não me lembro qual, de que a americana aumentou em 40% as exportações, não sei o quê, uma coisa assim, né? Que é muito bom, obviamente, né? Para a economia, para o emprego, para tudo, né? Para a cidade em si. Gera produção, aumenta a arrecadação de impostos, dá mais trabalho, aumenta o salário do pessoal, que maravilha, que pudesse ser sempre assim, né? E aí vieram todos aqueles comentários, etc, 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 uns falando isso, outros falando aquilo. A gente sabe, né, da polarização dessa época eleitoral que está. Aí um comentário de um deles lá, ele se referiu aos que não pensam como ele, como a palavra que ele usou foi escória. Escória. Mas aí já dá para dizer o que ele pensa dos demais que não seguem a sua linha de pensamento. Eu falei, deixa eu procurar, né, ver quem seria, né, o que tem lá. E a única coisa que eu percebi no perfil dele foi que ele colocou que sou assim porque tive berço. E berço? Né? Todos nós temos o nosso berço, o nosso bercinho, carinhosamente cuidados por nossas mamães, né? Limparam nossos bumbuns, torceram o nariz várias vezes, claro, papai e mamãe, né? Fizemos tantas coisas lá. Mas todos nós tivemos o nosso berço. Nós sabemos que berço ele está se referindo. Como se fosse algo extraordinário, algo assim que ele cresceu moralmente, que ele cresceu espiritualmente,
que ele se fez dentro da moralidade, etc. Mas aí vem e coloca umas coisas dessas. Quer dizer, ele acho que não deve ter jamais ouvido falar que Jesus falou: ama o próximo como a ti mesmo. Respeita o próximo como a ti mesmo. Nós somos diferentes, por quê? Porque nós temos diferentes tempos evolucionistas. E se nós ficamos aí segregando os outros, criando esse tipo de casos, essas coisas, que vantagem? O que nós vamos, né? Ao que tudo indica, ainda há muito a se aprender com relação a isso. Tá? Por quê? Porque senão, como que nós vamos chegar lá no fim das coisas? E o próprio Evangelho de hoje fala, não é o ato, né, exterior, etc., o que faz, né, mal ao homem, como ali diz, não é o que entra na boca do homem. Claro, se a gente comer coisa estragada, vai fazer mal. A gente sabe muito bem disso. A própria pandemia aí criou esse hábito, né, de lavarmos a mão, passarmos álcool, que a gente conserva no dia a dia. Mas, filosoficamente, é colocado ali. Até como orientação, não é o que entra pela boca que faz mal, mas é o que sai da boca. Tanto que existe aí, né, um ditado para nós aí, que qual parte do órgão é a melhor e a pior coisa, o órgão do nosso corpo é melhor e pior, né? E aí chega-se à conclusão que é exatamente a língua, porque a língua muitas vezes não mede aquilo que fala e nos compromete e repassa para todo mundo que nós pensamos muitas vezes intimamente. E aí o estrago está feito. Tá? Enquanto que a língua nos alimenta, traz para dentro de nós nós não somos plantas que fazemos nosso alimento da luz do sol e retirando minerais do solo. Nós precisamos nos alimentar. Então é por ela que nós conseguimos sobreviver. Ela é a melhor e é a pior coisa do mundo. Porque palavras mal faladas, etc., criam confusões e criam guerras até. Então nós precisamos tomar esse cuidado. E quando ali fala, né, na questão das mal lavadas, é porque naquela época de Jesus também era assim. Eles vinham tanto pela forma, mas eles mesmo pegaram as leis judaicas e foram trabalhando, para que o modo de vida deles, as tradições, né, já ali, da maneira como estava, maravilhosamente, cumpriam tudo aquilo que estava na lei judaica. E que foram alterados. É aquilo que a gente procura fazer. Muitas vezes faz. Né? Procuramos atalhos para conseguirmos o melhor para nós. E muitas vezes nesses atalhos nós não nos importamos com aqueles que estão sendo objetos do prejuízo. Então, cuidado sempre é necessário. E é muito, muito, muito necessário. Inclusive amanhã, lá no Paz e Amor, o tema, né, na sequência do Evangelho que eu vou falar, é sobre a porta estreita. Então é dentro desse assunto também. É a questão da língua, é a questão disso, é a questão daquilo. Eu vou levar também um pouquinho de questão de filosofia, etc., né, que vai cair dentro desse tema da porta estreita. Então, quando nós nos achamos os melhores do que os outros, nós já estamos aí excedendo, né, a nossa grandeza, nossa vaidade, a nossa presunção e aquelas coisas todas. Então, que tenhamos, né, o bom senso, no mínimo, para entendermos isso. Para entendermos que não estamos sozinhos e tudo aquilo que fazemos, como tudo que fazem, reflete em nós aquilo que fazemos também. Acaba refletindo nos outros, queiram ou não, demore tempo ou não, mas acontece. Jesus, aqui no Evangelho de hoje, fala que somente vai, né, como se diz, que ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Ou seja, aquilo que Ele falou é que precisa ser levado em conta. Ele, na sua passagem ali, né, bebeu o vinho naquela taça que estava lá. Sabíamos as condições da época, comeu o pão que lhe deram. Mas agora nós, 2000 anos depois, precisamos de suntuosidade para louvar ao Pai. Quando louvamos o Pai nessa situação, é apenas por forma, por aquilo que está ali instituído, porque nosso coração tantas vezes não está ali, naquele momento, mas de jeito nenhum. Infelizmente.
É algo para nós refletirmos e pensarmos, né? Mas, caminho de cada um, né? Então, nosso boa noite também para Márcia Miranda também que está conosco. Então, meus amigos, são assuntos, né, vamos dizer assim, palpitantes para todos nós, que fazem parte do nosso dia a dia, é do nosso cotidiano e precisamos atentar. Então, muitas vezes nas palavras miúdas estão as melhores definições ou os melhores esclarecimentos sobre aquele que as fala. Melhor e pior coisa do mundo, a nossa bendita língua, que tanto pode elevar, louvores a Deus também, como pode nos derrubar. Né? Podemos fazer louvores a Deus pela língua, mas nosso coração está em outro lugar, que também não vai adiantar nada. Porque Deus lê dentro de nós. Nós somos parte dele. Então não adianta querer mistificar para ele. Queremos ir em nossos templos, em nossas casas espíritas, em nossas igrejas, em nossas sinagogas, em nossos, seja lá qual for a casa onde vamos louvar a Deus, mas com o coração absolutamente não levando em consideração aquilo que ele espera de nós. É uma reflexão que todos nós precisamos fazer, né? Muito bem, é isso, né? O nosso evangelho de hoje. E agora vamos ver o que Joana de Ângeles nos fala por hoje. O assunto dela é desalento. Esse assunto, né, que a gente tocou agora de pouco, sobre como nós, muitas vezes, percorremos caminhos, isso é um desalento também, né? Está mais ou menos dentro daquilo que Joana vai falar para nós aqui. Vamos lá. Capítulo 41, desalento. Quando se enfloresce o ideal, tudo se colore, o entusiasmo planeja realizações edificantes de alto porte. Quando tudo está bem, está ótimo, né? Vamos planejar coisa boa. Pela imaginação, transitam esperanças em programação feliz, enquanto os sentimentos se enriquecem em júbilo. Esforço, sacrifício, renúncia são conceitos habituais que passam do conteúdo idealista à manifestação comportamental, transformando-se em combustível e claridade para o labor. Imaginamos muitas coisas, mas para chegarmos naquela situação desejada, precisamos nos adaptar a eventuais problemas de percurso, ou a uma eventual situação que a própria situação, uma vez conquistada, assim o exige. Né? Por exemplo, casamento. Nós não podemos ser dentro do casamento como nós somos como solteiros. É um almejar ter sempre aquela liberdade, ter sempre... Não dá certo. A gente sabe disso. Então, essa noção é preciso também ficar bem clara. Os obstáculos se revelam desafios à tenacidade que os vence com resolução firme e trabalho perseverante. Aure-se na realização abraçada o entusiasmo que dinamiza a coragem a fim de prosseguir-se com denodo. Os equívocos são tolerados, as debilidades dos companheiros recebem tratamento especial e todos parecem aureolados pelos valores morais e títulos de vitória, que em verdade ainda não possuem. Quem chega com arrebatamento não possui visão de profundidade, procedendo às observações apressadas que mais tarde é constrangido a retificar. Aquela velha história, né? Ir com muita sede ao pote. Na ânsia de aproveitar o tempo antes mal aplicado ou perdido, pretende modificar estruturas, reformar técnicas, ativar movimentações, etc, etc. Às vezes consegue, nem sempre, porém. Passado algum tempo, aclimatado ao ambiente, reformulados conceitos imaginosos que ora se tornam feição da realidade, muda de atitude. Os de temperamento ardente debandam queixosos, magoados, dizendo-se decepcionados. Estes pretendiam perfeição alheia num paraíso terreno hipotético. Outros, de competição moral diferente, reagem conforme seu modo de ser, em oscilações complexas. Um número expressivo, todavia, de devotados trabalhadores que perseveram, padece de uma sutil
quão grave interferência, a do desalento. Este lhe chega imperceptivelmente, agasalhando-se em argumentos fracos e bem urdidos. Aqui é um exagerado cansaço, injustificado, que disfarça o desinteresse. Ali são aparentes necessidades de trabalhar em realizações remuneradas, objetivando provisões domésticas, estabilidade da família, previdência para o futuro. Explica-se que será por pouco tempo. Acolá se revela como insatisfação e surdos desencantos em torno de pessoas e ideais, desculpando-se as novas reações. Normalmente faz-se aparecer esse desalento, asseverando que a transformação moral do mundo, se não impossível no momento, é irrealizável e que quaisquer tentativas são baldadas. O descoroçoamento se manifesta com amargura e a visão antes clara de coisas e pessoas nubla-se, entorpece-se até a deserção total, sob pessimismo que aniquila a prazo demorado. Joana então fala para nós aquelas pessoas que são mais atiradas, que vão, idealizam, conseguem, mas quando vê não deu nada certo, rapidinho então já sai, larga tudo, parte para outra. Outras pessoas já são mais perseverantes, mas dentro dessa perseverante entra esse fator aqui que ela falou do desalento. Por quê? Porque, como tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, ninguém se propõe a fazer algo, atingir um objetivo, construir algo que não lhe dê satisfação, em que ele não se sinta bem, ou que ele dê satisfação àqueles que estão ao seu lado, para que todos se sintam bem, para que possam prosseguir a caminhada tranquilamente. Mas nem sempre isso acontece, todos nós sabemos disso. Então, muitos desses, como no primeiro caso, largam tudo e se mandam, e os outros perseveram, continuam ali, mas desalentados. E vão criando toda uma situação onde de repente começa a desculpa disso, começa a desculpa daquilo, e vai ficando essa situação de difícil até tolerância, vamos dizer assim. É como Joana disse aqui, o descoroçoamento, essa palavra a gente usa mais desacorçoar, Desacorçoar, mas o correto é descoroçoar. O descoroçoamento se manifesta com amargura. E a visão antes clara das coisas e pessoas nubla-se. É aquilo que a gente se propõe a fazer. Casar, vai acontecer isso, nossa, vou planar esses projetos, ou vou arrumar um trabalho, vou procurar crescer, vou me dar bem, que não sei o que. Chega lá, é completamente diferente, é competição, as pessoas não se olham muito umas às outras, etc. Então, um ambiente, uma situação que não era assim esperada. Então, o sentimento da pessoa, a reação da pessoa vai entrando em desalento. E como diz aqui, entorpece-se até a deserção total, sob pessimismo que aniquila a prazo demorado. Joana de Ângeles diz, não lhe des apoio, não apoie. Aos primeiros sinais, reage, não o vitalizes. O desalento, claro, estou falando do desalento. A sua chegada, enfrenta-o com razão clara. Não lhe facultes instalação. Quando passes a perceber as limitações alheias, a censurar, a pensar em fuga, reconsidera a tua posição e insiste. O homem se faz pelo que produz, não pelo que crê, no que admira. Embora cercado pelos comensais do despeito, da inveja, das múltiplas imperfeições, lecionando a sós sobre o reino de Deus, o reino de Deus, Jesus não desanimou nunca, nem mesmo quando traído, abandonado e erguido numa cruz, isto porque desejava que cada um, tocado pelo seu amor, sem olhar para trás, fizesse o mesmo.
Portanto, prossegue e não desanimes nunca. É o que fala Joana de Ângeles. E quantas vezes nós já desanimamos nas nossas proposituras, né? Nas nossas situações? Nós muitas vezes também dentro das nossas próprias igrejas, nossos templos, sinagogas, enfim, quantas coisas idealizamos que não é bom, é ótimo, e chega lá, você encontra pessoas como você encontra em todo lugar, com os seus problemas, com suas limitações, com suas virtudes também, e muitas vezes nos sentimos desalentados por uma série de coisas que acontecem, né, que não esperávamos que acontecesse, esperávamos um ambiente diferente, mas a gente vê que no fundo, tudo ali está acontecendo também. Então essa é a questão, que nós não vamos, assim, numa regra geral, encontrar aquilo que nós almejamos nas situações que nós vamos percorrer durante a nossa vida. Vão ter momentos bons? Claro que vão. Vão ter momentos complicados? Pode acontecer. Mas se esses momentos complicados forem mais frequentes do que esses momentos bons, e o que está ali, no que você se propôs, naquilo que você conseguiu, é aquilo que você realmente queria e colocava a tua fé, é como Joana disse, persevera, né? Trabalhe, seja exemplo, para que outros possam também te ver ali como espelho de perseverança, de luta, procurando o melhor. Porque tantas vezes a deserção não vai resolver, vai ser só mais um capítulo ruim na história de cada um de nós. É Joana de Ângeles para nós. Né? Então, nosso abraço aí, olha aí, a comunitária Vida Nova, Carlão, grande abraço aí, Carlão. Também a Judélia Lima conosco aqui. E olha, temos aqui aniversariantes de hoje, temos Nelson Júnior, José Alexandre Parolini, Cláudio Dantas, nosso abraço. E amanhã temos, olha aí, nosso querido Wilton Santana, que trabalhamos juntos, né, Wilton? Um grande abraço, Deus abençoe imensamente, viu? Silvana Lameu, a nossa prima também, Lameu Leite, nosso abraço para você, Silvana, também para o seu, para a família toda, para todos vocês, viu? E também Sirlene Prata. Nosso abraço então para todos vocês, que Deus abençoe, muita luz no caminho, né? Perseverando sempre no caminho do bem, como a gente fala, vamos plantar boas sementes, porque a colheita depois vem. Né? O passar do tempo mais rapidamente, mas vai fazer parte sim. Então, nosso abraço para todos vocês, coração a coração, que Deus abençoe a caminhada de cada um, tá bom? E olha aqui, olha o Carlão também compartilhando, muito obrigado, Carlão, uma simpatia como sempre. Então, meus queridos amigos, como hoje nós vimos no Evangelho, né? Mãos não lavadas, o que vale é o que está dentro do coração. Podemos falar, podemos ouvir, mas nem sempre expressar aquilo que está dentro do nosso coração, no coração também daqueles que falam. Então é algo que temos que ter sempre em nossa mente, mas procurando sempre maior honestidade nas nossas comunicações, na nossa maneira de ser. E, Joana de Ângeles, não desalentemos, tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês. E é isso, vamos encerrando então o nosso encontro de hoje, né? Agradecendo sempre, como nós fazemos, a Deus pela vida e por estarmos juntos, né? Estamos perseverando, vocês me tolerando, né? Com paciência aí já um tempão, mais de uns 5 anos, né? Então, nosso agradecimento a todos vocês. E aproveitando, vamos orar por nossos irmãos que nos pedem, vocês também. Com toda certeza tem aqueles irmãos, né? Irmãos, como nós falamos, espirituais, mas só, claro, os familiares, os amigos aqui do nosso mundo. Você sabe que estão com problemas de qualquer natureza, então incluam, tragam a mente de vocês nesse momento em que nós nos unimos para pedir por eles e depois na nossa prece também. Tomar um golinho de água, eu já tomei água. Vamos então mentalizando aí, e aqui nós vamos orar
por Aline de Camargo, Mano Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Dácio da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirelle Colucci, Aline Colucci, Eliana Saldanha, Elaine Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cecília de Paulo, Luiz Esferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Dona Bela Basso, Maurício Granzotti, Bárbara Comete, Gabriel Ismília, Maria Helena Santana Santos, Isadora Pérez Garcia, Laisiane Serra, Jandira Vieira Furlan, Cecília Antonelli, Antônio Donizete Neves, Sônia Martins, Claudemir Ruiz, Arvaninho de Oliveira Pascoal, Djalma Camargo, Rosa Amélia Leal, Zé Carlos Bispo, Eido dos Santos, Anderson Barbosa Pires, Marcílio Domingos, Boneto Beriquirino, Maria Terezinha Silva, Ana Maria Franzin, Juliana Nardes, também, aqui, vamos aqui, é isso daí, são esses então que nós temos aqui em nossa lista. Então que Deus abençoe a todos, não é? Vamos então para a nossa prece, agradecendo sempre ao nosso Pai. Vamos lá? Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salvo. Ad te clamamus, exules Filipe, ad te suspiramus, gementes et plentes, in ad lacrimarum Pai nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos mais uma vez reunidos em Seu nome, Pai, com alegria, em Seu nome, Mestre Jesus, nos agradecendo por estar sempre conosco. E a vós, Pai, nós os louvamos, agradecemos pela vida que Sua misericórdia nos concede. Concede a todos nós que aqui estamos juntos neste momento, abrindo nossos corações, vibrando amorosamente, em uma vibração única, onde todos nós nos unimos em pensamento, levamos na voz, Pai, nosso louvor, a vós, querido Mestre Jesus, nosso agradecimento. Nós também levamos, Pai, nossos pedidos, nossas súplicas, pedindo que abençoeis todos nós, todos os seus filhos neste mundo, em especial as bênçãos aos aniversariantes felizes desses dias, a todos os pais que trazem seus filhos ao mundo, abençoando ainda nossos entes queridos, nossos familiares, amigos, que já nos deixaram, caminhando agora no plano espiritual, e para onde também se dirigem tantos irmãos que aqui entre nós terminam a sua caminhada nestes dias. E pedimos, Pai, as suas bênçãos, seu fortalecimento a estes irmãos que demos a vós os nomes, que em nossos lares mentalizamos, pedindo que auxilieis a todos em suas necessidades, que conheceis também, fortalecendo para que juntos trabalhemos firmemente nosso progresso moral e espiritual. Acrescente suas bênçãos às nossas famílias, às famílias de todos os seus filhos, a todos que sofrem neste mundo, e tantos em grande sofrimento, motivados por guerras, causados por nós mesmos, por nossa ignorância, nossa ganância, nosso egoísmo, nossa vaidade. Abençoa assim, Pai, nossos dirigentes, para que trabalhem pelo povo que necessita, e necessita muito. Abençoando nossos irmãos que estão batalhando pelo seu trabalho, agradecendo e abençoando aqueles que nos dão o trabalho, e sim, abençoando também a todos que alegremente cumprem o seu trabalho. Abençoa nossas casas de oração, onde seus filhos vão sim vos agradecer, vos louvar, as casas de oração de todos os credos. Abençoa esses irmãos que estão chegando aqui ao mundo entre nós, trazidos por seus pais e que estão se juntando às nossas crianças, aos nossos jovens, adolescentes, com tantas expectativas de sucesso, de caminhar neste mundo, e que este caminhar seja sempre fortalecido pelo amor, pela paz, sim, pela paciência, pela tolerância, indulgência,
pelo respeito, pelo perdão, praticando a caridade, solidariedade sempre, e que juntos todos nós possamos recuperar este mundo, este planeta, que já tanto prejudicamos por nossa ganância, por nossa ignorância, recuperando a fauna, a flora e, sim, tratando a água com o respeito e amor que ela merece. Por isso, Pai, levamos a vós esta prece dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Porque vosso é o reino, é o poder, é a glória pela eternidade. E nós, seus filhos, pedimos humildemente o teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia para todos nós reunidos, e todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, estejam onde estiverem, como estiverem. Traga sobre todos nós seus bálsamos de luz, suas bênçãos celestiais, que equilibram o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, e a harmonia que sentimos levaremos, transmitiremos para nossos lares e a todos os irmãos onde quer que formos. Abençoa ainda nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos e nossos irmãos, Pai, que se perderam pelo caminho, que se deixaram levar pelas circunstâncias e agora lutam para a volta ao caminho do bem tão necessário. Fortalecei-os a todos. Por isso vos agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, Pai, por vossa graça, agora e sempre. Pois é, amigos, né? Agradecemos então a todos vocês. Aí também temos aqui o Fábio Fidelis, Giovanni de Paula, vocês são conosco. Convidados também para amanhã, né? Estaremos eu, o Dr. Basso, o João, lá na Comunitária Vida Nova, na Rádio FM Vida Nova, das 8 às 9h30, lá, levando também a mensagem da doutrina no programa Sinal Verde. Estaremos aqui, né, pelo Facebook, que eu compartilho, mas também direto, ao vivo, pela Comunitária Vida Nova, lá do nosso amigo Carlão, a quem mandamos um abraço. Então, se puderem, né, deem uma sintonizada, deem uma olhadinha, podem ir lá, mandem também seu bom dia generoso. Nós vamos ficar muito felizes de ter a companhia também de vocês, tá bom? Então, eu e Célia agradecemos a participação, a presença, a paciência de vocês para conosco mais uma vez, ficamos muito felizes, né? E, claro, enviamos um beijo grande, aquele abraço, coração a coração para todos vocês, e marcamos um novo encontro agora para depois de amanhã, quarta-feira, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente. E também quero convidá-los, para quem puder, aqui de Americana, vai dar um pulinho no Paz de Amor amanhã, às 7h15. Estaremos lá dentro do Evangelho, eu falarei um pouquinho então sobre a porta estreita, depois teremos passe, teremos água fluidificada, e tem cantina lá também com salgadinho, né? Termina às 9h, vamos dar uma reforçadinha no estômago. Então, está feito o convite, e fiquem vocês todos muito bem. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco, em seus lares, em seus corações, de todos os seus familiares e amigos e de todos nós neste mundo. Essa paz sempre guiando os nossos passos. Fiquem todos muito bem, um grande abraço para vocês e até quarta-feira, claro, mais uma vez. Tchau.